Jorge, que o Gustavo, possa produzir muitos frutos, junto conosco, para a honra e glória do Senhor. Agora, sem mais demora, hoje é uma noite na qual nós estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, louvamos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, ó Deus, de aprender, ó Deus, os Teus princípios, os Teus estatutos, segundo a Tua santa e bendita palavra. Espírito Santo de Deus, pedimos a Ti que o Senhor possa estar ministrando neste local, tendo, ó Deus, a plena liberdade, quebrando toda resistência, todo jugo do maligno e ministrando a Tua paz, a Tua salvação, ó Deus, ministrando o Senhor em nossas vidas e fazendo, ó Deus, com que possamos nessa noite compreender aquilo que Cristo deseja falar aos nossos corações. Entregamos essa palavra em Tuas mãos, como também, Pai, eu peço a Ti, ó Deus, pela minha vida, que, ó Deus, possa ser como um vaso em Tuas mãos, um canal para que a Tua igreja seja abençoada nesta noite. Que o homem seja diminuído nesse momento e que o Senhor venha crescer, resplandecer a Sua glória neste local. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que tem como tema o Deus que trata a nossa insegurança. O Deus que trata a nossa insegurança. Quando nós falamos de insegurança, no sentimento, quando nós falamos de insegurança, nós podemos compreender esse sentimento de diversas formas, interpretar a insegurança de diversas maneiras. Existe a insegurança que nós passamos a viver quando nós estamos diante de algo novo, diante de um desafio. Isso muito presente na vida dos adolescentes, jovens, quando se deparam com algo novo, com um novo desafio, com uma nova jornada, eles se sentem inseguros. Necessariamente não quer dizer que isso faz parte apenas da vida deles. Nós mesmos nos sentimos inseguros por diversos momentos. Às vezes a pessoa se sente inseguro em falar em público, ou por diversas outras circunstâncias. Então, agora eu queria que você entendesse que existe a insegurança do novo, mas existe a insegurança que é uma patologia, uma doença que precisa ser tratada. E essa patologia é aquela pessoa que não consegue ter uma autoestima, é aquela pessoa que não consegue olhar nos olhos das outras pessoas, é aquela pessoa que se sente incapaz de realizar qualquer tipo de tarefa, seja da mais simples à mais complexa. Então, existe a insegurança coletiva também. Um exemplo que eu poderia dar sobre a insegurança coletiva foi quando o povo de Deus, o povo de Israel, estava diante do gigante Golias. Todos ali ficaram inseguros, com medo do grande desafio que estava diante deles. Do rei ao soldado mais recruta, ficaram inseguros diante do grande gigante que ali estava. Então, segurança, insegurança que faz parte da nossa vida. E quando nós falamos sobre a insegurança, talvez você consiga se identificar com essa mensagem, dizendo assim: eu sou uma pessoa insegura. Eu sou inseguro e muitas das vezes eu recuo diante dos desafios, eu recuo diante do novo que Deus quer fazer na minha vida. Então eu quero também mostrar para você que homens de Deus, mulheres de Deus, foram também pessoas inseguras, pessoas que tiveram receios. E eu quero dar alguns exemplos para vocês, de uma forma bem rápida, objetiva,
Moisés. Moisés, ele foi um homem dotado de muito conhecimento, conhecedor de toda a ciência do Egito, mas quando ele foge do Egito, e lá no Monte Sinai ele tem um encontro com Deus, e Deus escala Moisés como libertador do povo de Israel, ali ele declara uma insegurança. Em Êxodo 4:10, diz que Moisés, ele, ao ser chamado por Deus para ser o libertador daquele povo, ele declara uma insegurança e fala: não posso cumprir essa tarefa, porque eu tenho dificuldade de me pronunciar, eu tenho a língua pesada. Então ali a gente vê uma insegurança no coração de Moisés. Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês, o exemplo de Abraão. E aí você consegue entender que a mesma pessoa, ora tem atos de fé, ora tem atos de insegurança. Abraão demonstra ter um ato de fé muito grande quando ele sai da casa do seu pai, da sua mãe, sabe, de mãos vazias. Abraão tem um ato de fé quando ele leva o seu filho para ser oferecido como sacrifício. Mas o mesmo Abraão foi inseguro quando chegou no Egito e falou: olha, esses homens vão olhar para a minha mulher, vão desejar a minha mulher e vão me matar por causa disso. Ele teve uma insegurança, ele teve um receio, um medo, e por conta disso, ele ali mentiu, entregou a sua esposa na mão, né, daquele rei, e aí o que aconteceu? Houve ali, né, com certeza, um problema dentro do seu relacionamento, por conta da insegurança de Abraão. Outro personagem bíblico que eu poderia dizer, um profeta de Deus, profeta Jeremias. Esse homem, ele foi um homem chamado por Deus, escolhido pelo Senhor. Deus falou para o profeta: olha, eu te escolhi antes de você ser formado no ventre da tua mãe, e designei você como profeta entre as nações. Mas Jeremias, ele foi chorão, ele foi inseguro. Os próprios discípulos, depois da morte de Jesus, foram pessoas inseguras, receiosas a respeito do futuro. Então, eu quero que você entenda, você que vive momentos de insegurança, eu quero que você entenda que isso não é uma virtude apenas sua. Não é uma característica que está presente apenas na sua vida. Isso está presente na vida de muitas pessoas. Na minha vida, na vida de muitas pessoas aqui presentes e na vida também de homens de Deus. E dentre esses personagens que demonstram o sentimento de insegurança, foi Gideão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Gideão. O como Deus tratou esse homem inseguro. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, fazendo um favor, capítulo 6, versículo 11 ao 21. E aí você deixa aberto, vou fazer uma pequena introdução sobre esse texto, em poucos minutos, para a gente entender o contexto que estaremos lendo. Então, Gideão, ele foi também um homem inseguro. Como Deus tratou deste homem inseguro, que foi um grande juiz, que foi o libertador de o povo, né, de Israel, que estava ali sofrendo nas mãos dos midianitas. Então, abriu aí a tua Bíblia, Juízes 6, do 11 ao 21. Deixa abertinho aí, fazendo um favor, que daqui a pouco a gente vai fazer essa leitura. Na época de Gideão, foi uma época bem difícil, que o povo de Deus, ele era oprimido pelos midianitas. Esse povo era um povo nômade, eles tinham meio de transporte, camelos, mulas, e eles conseguiam se movimentar muito rápido e atacavam diversos povos. Eram homens valentes, que não tinham medo da morte. E quando você vai estudar a história desse povo, eles não plantavam, né? Porque plantar dá muito trabalho. Trabalhar com a terra dá muito trabalho. Então, o que eles faziam? Eles roubavam aquilo que outros povos plantavam.
E assim esse povo oprimiu durante muito tempo o povo de Deus. Sempre quando as colheitas estavam já prontas para serem ceifadas, quem aparecia? Os midianitas. Saqueavam, matavam, roubavam, levavam toda a colheita, levavam o trigo. E nesse contexto, isso acabou gerando uma insegurança no povo de Deus e eles começaram a se esconder em cavernas. E em um determinado momento, um homem, Gideão, ele tomou coragem e foi malhar o trigo. E aí, nesse momento, aparece o anjo do Senhor e chama Gideão para um trabalho, para uma missão, libertar o povo de Deus da opressão dos midianitas. E é nesse contexto que Gideão começa a mostrar as inseguranças dele. Entenda o seguinte, entenda que sair da caverna e malhar o trigo foi um ato de coragem que ele teve. Inclusive o próprio Senhor chama ele de homem corajoso. Mas logo depois disso ele demonstra a insegurança. Vamos ler o texto então aí? Juízes 6, do 11 ao 21. Diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Primeira insegurança dele, ok? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Mais uma insegurança dele. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao teu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Mais um gesto de insegurança. Peço que não te afastes daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e coloque diante de ti. E ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo do Senhor lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermentos e coloque-os sobre a rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão então fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermentos. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Amém? Então, nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos ver aqui alguns momentos de insegurança na vida de Gideão. Note que por diversos momentos ele demonstra esse sentimento. Quando ele diz que ele é o menor na casa do seu pai, que a casa do seu pai é menor. Quando ele duvida e questiona aonde Deus está,
que não está vendo aquela opressão. E a gente vai ver daqui a pouco que existem outros momentos que Gideão se demonstra inseguro. Mas quais são as características de insegurança de Gideão? Aí eu coloquei alguns tópicos para a gente pensar. A primeira, ele achava ser inferior aos seus irmãos. E diz o texto no versículo 15. Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha casa, a minha família é mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então, a primeira atitude que a gente pode ver aqui, a insegurança de Gideão, é quando ele questiona que ele era pequeno demais, que a sua família era mais pobre de Manassés, e ele não poderia ser chamado por Deus para fazer tão nobre tarefa, libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Outra característica que Gideão demonstra a sua insegurança é quando ele pede um sinal a Deus no versículo 17. Ele fala: olha, se é o Senhor mesmo, me espera aqui, para que eu vá em casa, prepare um cozido, traga pães e oferte a ti. E ali a gente vai ver no texto, lemos que o anjo do Senhor toca ali na rocha com seu cajado, e aquela carne, aqueles pães são consumidos ali pelo fogo que surge na rocha. Mas ali ele teve uma dúvida no seu coração. Ele teve medo também, irmãos, de destruir o altar de Baal. Lá no versículo 27, a gente não vai ler, mas você anota aí, que o Senhor incumbe uma missão a Gideão. Olha, você foi chamado, você vai libertar o povo, porém você precisa quebrar o altar de Baal. E o que o texto diz? Diz que Gideão fez isso de madrugada, com medo da casa do seu pai e dos homens daquela cidade, demonstrando novamente um sentimento de insegurança. Olha que Deus já tinha falado com ele: eu sou com você, eu te escolhi, eu determinei, agora faça isso. E ele continua demonstrando insegurança. Outro ponto que nós vemos a respeito do sentimento de insegurança está no versículo 36 ao 40. Anote também aquele episódio da lã. Você conhece esse episódio da lã? Que mesmo Deus chamando, mesmo Deus falando, mesmo Deus dando provas, mesmo o anjo do Senhor tocando na rocha, a rocha ali consumida pelo fogo e queimando a carne e os pães, Gideão ainda continua inseguro. E entra o episódio da lã, que está lá no 36:40, que eu vou ler aqui, junto com vocês, para a gente ver esse texto. Então, mais uma vez, Gideão dirigiu-se ao Senhor, dizendo: se realmente quer livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que o Senhor irá livrar Israel por meio das minhas mãos, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, e que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a sua ira, e se eu falar somente esta vez, peço que confirme, e me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. Então, a gente vai ver aqui, irmãos, mais uma vez, Gideão demonstrando esse sentimento de insegurança. Nós não somos pessoas inseguras também, irmãos? Também somos. Gideão, esse homem de Deus, esse juiz que foi escolhido pelo Senhor, ele demonstra diversas vezes sentimentos de insegurança. E como Deus trata
esse servo inseguro? Primeiro, Deus o incentiva. Sempre quando Deus deparou com o sentimento de insegurança na vida dos seus filhos, na vida das suas filhas, Deus trouxe uma palavra de incentivo. Quando Moisés morreu e Josué foi levantado como líder daquele povo, você acha que Josué não ficou inseguro com os desafios? Mas Deus falou que, seja forte e corajoso, incentivando o filho dele. E com Gideão, Deus fez o quê? O Senhor está com você, homem valente. Então, Deus trata da nossa insegurança, nos trazendo uma palavra de incentivo. Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, mulher valente. Deus é contigo. Outra forma que Deus utiliza para lidar com a nossa insegurança é a paciência que o Senhor tem conosco. Como Deus foi extremamente paciente com Gideão. Ele fala para Gideão: olha, eu te escolhi. E Gideão coloca Deus à prova. E Deus vai mostrando por diversos momentos. E mais uma vez nós lemos aqui o exemplo da lã. Gideão questiona: não fique chateado, não fique irado comigo, Senhor, mais uma vez, me prove. E quando Deus vai provando, ele: Senhor, mais uma vez, novamente, com a lã. Deus tem uma paciência muito grande com a insegurança que muitas das vezes visita o nosso coração. Note que Gideão, ele não tinha uma patologia, uma doença clínica de insegurança. Não era isso, não era esse sentimento, mas era um sentimento que estava presente na vida dele por causa do o novo momento que estava surgindo na vida dele. Então, Deus conhece as nossas fraquezas, medos, insegurança, baixo, autoestima, dúvidas, e sabe bem como somos pó. Talvez você tenha se lamentado com Deus dizendo: Senhor, eu não sou tão forte como o Senhor parece pensar. Quantas das vezes Deus nos colocou diante de desafios, nos chamou para desafios e a gente não falou com o Senhor: Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não sou tão forte como o Senhor parece pensar a meu respeito. Quantas das vezes nós agimos assim, demonstrando uma insegurança? Então, sabe, irmãos, Deus, Ele trata da nossa segurança, da nossa insegurança, mostrando que Ele tem um propósito na nossa vida, E isso Ele deixa bem claro quando Ele fala para Gideão: Gideão, olha, eu tenho um propósito na sua vida, vença a sua insegurança. E Gideão questiona mais uma vez: mas eu sou o menor da minha casa, o senhor não pode escolher outra pessoa? O senhor não pode escolher outro homem, um irmão mais velho, ou um homem mais forte? Mas o Senhor diz: eu te escolhi, Gideão, e assim o Senhor faz. Então Deus tem um propósito de serviço para cada um de nós, e provavelmente estamos deixando para depois por conta do nosso medo, da nossa dúvida, da nossa insegurança. E tudo o que precisamos é apenas obedecer a Deus. Então a insegurança é outro tópico que a gente pode pensar. A insegurança não pode nos parar. Reconheça, trate e siga em frente. Então, a insegurança não pode parar a igreja do Senhor. A insegurança não pode parar um servo do Senhor. Então, nós perdemos muitas das vezes portas de emprego, sonhos, projetos por conta da nossa insegurança. Tem um testemunho de um jovem que trabalhava no escritório de contabilidade. E ele era office boy nesse escritório. E o dinheiro que ele ganhava como pagamento dava apenas para ele honrar os compromissos da faculdade dele de contabilidade. E um dia ele pensou em pedir aumento ao patrão dele, porque ele estava vivendo no limite.
mas a insegurança estava presente na vida dele. E durante todo aquele dia ele entrou 3, 4 vezes dentro do escritório, como se quisesse falar alguma coisa e não conseguia e voltava. E o nome do patrão dele era Luiz. E ele queria falar alguma coisa com o seu Luiz e não conseguia e voltava. E no final da tarde ele jogou aquela insegurança por terra e falou assim: eu vou entrar e eu vou falar com o seu Luiz que eu preciso de um aumento e vou mostrar as minhas necessidades. E aí ele chegou e falou: seu Luiz, eu precisava falar com o senhor. E aí o Luiz fala com ele: diga. Chamava ele com um nome muito carinhoso. Ele falou assim: eu estou fazendo faculdade, eu não estou conseguindo pagar a mensalidade, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu preciso do aumento. Pronto, é isso que eu queria falar com o senhor o dia todo. O patrão olhou para a cara dele, falou: olha, vou fazer o seguinte, eu vou te dar o seu aumento, mas também vou pagar a sua faculdade. Então, irmãos, pode aplaudir o Senhor, é um fato verídico para a honra e glória do nosso Deus. Esse jovem hoje é um pastor, não trabalha mais na contabilidade, agora ele conta vidas. Então, irmãos, quantas das vezes os nossos jovens estão passando por um período de estágio, surge uma vaga no escritório que ele trabalha ou ela trabalha e fica receoso de se colocar como disponível por conta da insegurança. As portas se fecham. As portas se fecham. Então nós precisamos, irmãos, desfazer toda a insegurança da nossa vida. Se você se sente inseguro para vencer os desafios da vida, basta você seguir as orientações do Senhor e verás a vitória que irá alcançar na sua vida e na sua casa. Você vai ver que Gideão foi um homem inseguro, mas o segredo dele vencer os desafios que estavam diante dele foi estar pautado em Deus, nos princípios de Deus. Gideão foi vencedor porque ele seguiu de uma forma impressionante, de uma forma categórica, tudo aquilo que Deus falou para ele fazer. Então, talvez você esteja inseguro a respeito do futuro da nação, talvez você esteja inseguro a respeito do seu futuro, inseguro a respeito de um curso que você vai fazer, de um trabalho ou de um concurso público ou da faculdade que você vai fazer, ou inseguro por conta de um sonho que você não consegue concretizar. Talvez você esteja inseguro por conta do seu ministério, que Deus te chamou aqui na casa do Senhor. E você, às vezes, se coloca como incapaz. Aí eu quero te dizer nessa noite, quem te chamou é que te capacita. Não existe impossível para aquele que está diante de Deus e crê no Senhor e segue os mandamentos do Senhor, os princípios do Senhor. Então, a minha oração nesta noite é que Deus quebre todo o sentimento de insegurança que esteja presente na tua vida. Que você não é capaz. Às vezes, você olha para um cargo público, você sendo um servo de Deus, uma serva de Deus, e fala: é muito para mim. E você teme, você se sente inseguro. Não pense dessa forma. Deus, Ele te chamou, Ele te capacita, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar sabedoria e você vai vencer. Mas é necessário você se desfazer de toda insegurança e tomar posse daquilo que diz a palavra do Senhor, que Ele é contigo, que o Senhor está contigo e no controle da sua vida, e Ele vai fazer você vencer os 300, os 400, os 10, os 20, os 30 desafios que chegarem diante de você. Mas é necessário vencermos toda a insegurança. Em todas as áreas da nossa vida, seja na área religiosa, seja na área dentro do nosso chamado ministerial,
Irmãos, quantas pessoas não dizem não para Deus por conta da insegurança? Já vi diversas vezes nosso pastor chamar uma pessoa, gostaria de convidar para você abençoar a igreja com uma palavra. E o que a pessoa diz? Não quero não, por conta da insegurança. Essa semana mesmo eu falei com minha irmã, se o pastor te chamar, pastor, eis-me aqui. Deus vai me capacitar, Deus vai me usar, Deus vai usar meus lábios, e a igreja do Senhor será edificada. Temos que se desfazer de toda insegurança. A minha esposa, ela está por aqui, deve estar lá embaixo na escolinha dominical. Quando ela estava grávida da Ana, totalmente insegura por tudo. Eu chegava em casa e estava ela chorando. Eu não vou ser uma boa mãe. Eu não vou ter leite para dar mamar para minha filha. Insegurança. Claro que essa insegurança faz parte da vida da mulher por conta dos hormônios, por conta da mudança do corpo, por conta do emocional que fica aflorado pelo inchaço do braço, da perna, da mão, do enjoo. Mas ela demonstra, calma amor, você vai ser excelente mãe, você é uma excelente mulher, e eu tenho certeza que a nossa filha verá você como um exemplo. E aí tinha que ministrar na vida dela. Então assim acontece, irmãos. Quantas das vezes, irmãos, eu estou estudando e continuo estudando para concurso público. Estou nessa luta há algum tempinho porque eu tenho um concurso específico que eu só faço ele e mais nenhum outro. É um sonho e eu só vou atrás dele. E aí o que acontece? Mas quantas das vezes eu não vejo um edital diante de mim, eu falo, não dá para mim. Tem física, tem química, nossa, raciocínio lógico. Nossa, não dá, não consigo, isso não entra na minha cabeça. Insegurança. Mas Deus tem ministrado ao meu coração, Deus tem falado ao meu coração, que Ele é que nos chama, e é Ele que nos capacita, é Ele que faz a obra, é Ele que nos dá sabedoria, e é Ele que joga por terra toda a insegurança. Às vezes você saiu do emprego, ganhou lá o teu fundo de garantia, e aí tem um dinheirinho lá, e Deus coloca no teu coração um projeto de vida, abrir o seu próprio negócio. Deus te dá sabedoria, Deus te direciona, Deus coloca tudo no teu coração, você sabe tudo, como vai acontecer, como tudo vai ser desenrolado. Mas na hora de dar o último passo, você freia e dá para trás, por conta da insegurança, por conta da dúvida, do receio, do medo. E o Senhor, irmãos, conforme o Senhor disse para o apóstolo Paulo, né? Ele falou assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é nas nossas dúvidas que Deus trabalha, é que Deus ministra e que Deus transforma a nossa vida. É nas nossas dúvidas que o Senhor trabalha no nosso coração e diz, você é capaz, você pode, você vai conseguir, porque eu sou com você. Amém? Glória a Deus. Tem alguém inseguro aí? Diz amém. Irmãos, faz parte da nossa vida. Se eu pegar você agora e falar assim, olha, amanhã no culto de oração, você que vai pregar. Você vai dar para trás. Você vai dar para trás porque é algo novo, é o momento. Mas o que eu quero te dizer, e eu quero que você coloque no teu coração, você é capaz. Não existe limites para a igreja do Senhor. Não existe limites para um servo e uma serva de Deus.
E Deus deixa isso bem claro, usando um homem inseguro como Gideão para destruir um exército numeroso com 300 homens. Deus prova à igreja, Deus nos ensina que Ele pega a nossa insegurança e faz dela grandes coisas. Quando a gente segue a direção de Deus, você pode, você é capaz. Dentro da igreja, você pode, você é capaz. Não tenha medo de levar à frente o seu chamado, o seu ministério, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você é capaz. E se tem aqui algum sentimento de medo, de insegurança, ligado ao seu chamado, ao seu ministério, aquilo que Deus chamou você para fazer, e você se identifica com isso, irmãos, hoje, essa insegurança vai ser quebrada na tua vida. E você vai levantar a cabeça e vai falar, eu vou fazer, vai dar certo. Não porque eu sou bom, mas porque Deus está comigo. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, estarei orando por você, e logo depois nós estaremos aqui, iniciando a ceia do Senhor. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, nesse momento nós entramos na Tua presença, Senhor. Como, Senhor, nós somos falhos. Como nós somos inseguros diante do novo que surge na nossa vida. Quantas das vezes, Senhor, nós colocamos as Tuas promessas em dúvidas e questionamos até mesmo o nosso chamado, o chamado de Deus para a nossa vida. Quantas das vezes, Pai, agimos como Gideão e voltamos e não conseguimos prosseguir diante da insegurança que toma conta da nossa vida.